eu não acredito nisso. Eu não acredito e eu vivo isso, né? Eu sempre costumo dizer, a gente utiliza esse tipo de ferramenta? Utiliza. Mas elas devem ser usadas, por exemplo, uma comunicação via WhatsApp. Maravilhoso dia, maravilhosa tarde, maravilhosa noite. Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast. Esse projeto que foi feito para você, para trazer os melhores convidados, para trazer o melhor conteúdo para você, para que você possa ir para o nível de alta performance que você merece. Além de um bate-papo gostoso, a ideia aqui é trazer ferramenta, trazer conhecimento, é trazer história de pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia, por onde passam, e para levar para você realmente a percepção que você merece mais todos os dias, que você pode mais todos os dias, mas para isso é necessário você ter algumas mudanças no seu comportamento no dia a dia para poder alcançar o seu resultado. Antes de eu apresentar meu grande convidado de hoje, vou pedir para você garantir que você está inscrito no nosso canal. Isso mesmo, confere se você está inscrito no nosso canal. Para isso, é só você ver esse sininho que está aparecendo aqui na tela, aqui embaixo para você, e garantir se você já clicou nesse sininho para garantir que os nossos conteúdos cheguem para você da forma com que nós estamos produzindo. Outra coisa, se fizer sentido para você esse conteúdo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Isso é muito importante, chegar à formação das pessoas, chegar conhecimento para as pessoas, para que todo mundo possa melhorar o seu nível. Então compartilha isso com o máximo de pessoas possíveis também, para que a gente possa estar levando esse negócio para alta performance. E por último, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui aquilo que você gostaria de escutar aqui dentro do nosso podcast, algum convidado que você gostaria que a gente trouxesse aqui para bater esse papo com a gente. Então, deixa aqui para a gente poder estar conversando, para a gente poder estar interagindo e a gente estar podendo chegar no nível que a gente merece, o nível de alta performance. Então, vamos juntos construir essa carreira e construir esse processo. E para o dia de hoje, um convidado super especial, quem é responsável hoje por toda a nossa equipe comercial, quem é responsável hoje por todo o processo comercial da nossa empresa, fazendo um trabalho extraordinário, está aqui com a gente. E, obviamente, como eu falei para vocês, os melhores. Então, se você quer aprender sobre vendas, se você quer entender sobre gestão de pessoas, fica ligado, porque esse episódio foi feito para você. Então, com vocês, nosso grande parceiro de negócio, Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no nosso Gapcast. Legal, Lazinho. Prazer estar aqui, né? Uma honra poder estar aqui. Eu já acompanho o podcast, vários convidados, e a gente fica sempre aprendendo com pessoas que estão trazendo sempre um conteúdo de valor, né? Muito importante, estou muito feliz de estar aqui. Legal. Marcelo, para começar, já que eu comecei falando aqui de vendas, se você dá para ver nitidamente ser um apaixonado por vendas, por que escolher vendas, cara? Por que vendas entrou na sua vida? Como que vendas entrou na sua vida? E por que essa paixão toda por vendas? Legal, Lazinho, vou te contar uma curiosidade que talvez toque no coração de muitas pessoas. Eu sempre fui uma criança tímida, um adolescente tímido. Caramba, sério? Então, quem me vê hoje atuando como comercial não imagina isso. E eu trabalhava numa empresa, isso na década de 90, uma empresa de engenharia, né, voltada para a indústria automobilística. Eles tinham um software focado nessa parte industrial e eu ensinava os engenheiros a utilizar essa ferramenta. Então, na hora que eu estava explicando, eu gostava de me comunicar dentro de uma área mais técnica. E o pessoal da empresa falou, Marcelo, você tem que ir para o comercial, cara. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Tá? Eu falei, não, cara, meu negócio é computador. Tenho medo de dar errado, né? De dar errado. E aí, a gente conversando tudo. Deixa eu arrumar aqui o fone. E aí, ele falou assim, vamos fazer uma experiência. Eu falei, tá bom, eu topo a experiência. Se der errado, eu posso voltar? Falou, pode. E aí foi. Comecei, aí fui picado pelo bichinho das vendas e entrou na veia, no sangue, e a partir daí nunca mais saí de área comercial. Caramba, cara, então não cara ligado a computador, não cara ligado a ser tímido para um mundo comercial. Como que era, né? Porque assim, era a área eu fazia ciência da computação na minha primeira faculdade. Tá. Então eu sempre gostei dessa parte mais de informática e tal. Só que quando eu dominava aquele determinado assunto, para mim era fácil falar.
Então, quando eu associava, por exemplo, a área comercial, eu imaginava alguma coisa que, teoricamente, eu teria que fazer algo que eu não dominava. Então, eu tinha certeza que eu jamais ia seguir. E meu pai sempre foi vendedor, né? Seu pai sempre foi Meu pai sempre foi vendedor, minha mãe também sempre foi vendedora. E eu falo, não, eu não. Então, isso é um ponto que muitas vezes limita uma pessoa. Fala assim, de repente eu sou tímido. Porque hoje existe, no mercado, você tem vários tipos de venda, né? Você tem uma venda de impacto, você tem uma venda apelativa, que eu não me identifico. Você tem vendas técnicas, né? Então, hoje, você necessariamente não precisa ser o rei do entusiasmo, aquele cara super despachado, né? Que nem você pega, eu gosto muito dos cariocas, né? Que você pega qualquer pessoa, eles são super despachados, e eu não sou assim. Então, isso não é um limitador. Enquanto muitas vezes uma pessoa fala, caramba, eu acho que não é para mim. E acho que você não deveria julgar isso, porque senão eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Legal, e faz muito bem. Na verdade, né, Marcelo, a venda é um processo, né? E as pessoas confundem muito essa questão de que o boa praça, o comunicador, ele naturalmente ele já é vendedor, né? As pessoas confundem muito isso. É claro que se a pessoa tem uma boa comunicação, ele acaba tendo um facilitador aí, né, para gerar um negócio, mas não que isso seja o único fator determinante para ele poder ter sucesso. Mas quando você fala que picou, o bichinho do comercial picou, qual foi o momento da virada de chave? Assim, você falou assim, cara, isso aqui realmente, né, você entrou nessa empresa, virou esse jogo, mas teve ali uma virada de chave que você falou assim, cara, isso aqui teve uma venda mais difícil que você teve êxito, ou teve uma meta alcançada, qual foi a virada de chave? Então, na verdade, foram dois momentos, sozinho. Na minha faculdade, pra você ter uma ideia, eu era tão tímido, eu era incapaz de falar com 4 pessoas que eu não conhecesse. Eu chegava ao ponto de pagar para os meus amigos apresentarem trabalho na faculdade. Eu não conseguia. Eu ficava roxo de vergonha e não conseguia. E exatamente nesse mesmo momento, eu trabalhava numa empresa, essa empresa quebrou, só que nenhum dos funcionários sabia desse momento que a empresa estava passando, a gente trabalhou até sexta, quando chegou na segunda-feira a empresa não existia mais. Ninguém recebeu nem rescisão e tal. Então foi uma situação super desafiadora e eu precisava de dinheiro, né, para poder me reerguer, pagava aluguel e tal, tinha 19, 20 anos no máximo. E uma pessoa falou assim, olha, eu posso te dar um emprego aqui para vender calcinha, sutiã e meia calça. De porta em porta, né? Aí eu cheguei, falei, caramba, ou é isso ou eu vou passar fome, né? E aí eu peguei uma malinha, nossa, assim, vermelha, ridícula. E eu ali no centro, na época, isso foi na cidade de Diadema, ali no ABC, eu com aquela malinha andando no centro, visitando todas as lojas para oferecer aquele produto, né? E o dia que eu vendi aquilo, eu falei, cara, se eu vendo isso, eu posso vender qualquer coisa. Então, ali foi o primeiro estalo que eu percebi que eu podia fazer aquilo. E nesse momento, eu estava lendo um livro, que é um livro bem antigo, você deve ter ouvido falar, e tem até em PDF hoje, chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Larry Ribeiro. Aquele livro eu li em uma noite. Eu comecei a ler ele 7 da noite e terminei 3 da manhã. Tem várias fotos e tal. E ali, muitas coisas viraram chave na minha cabeça de que a minha vida podia ser diferente, eu podia ser um profissional diferente. E a partir dali, eu não continuei vendendo calcinha e sutiã, eu fiz parte de um processo seletivo numa empresa, entrei no segmento de inglês, né, isso no interior de São Paulo. E aí comecei a aprender aquele processo, iniciei como consultor lá, você tinha todo um plano de carreira. Pra você ter uma ideia, eu bati o normal, não tinha uma meta para bater, a meta era você tinha que fazer 25 vendas no mês. O normal era você chegar em um mês, para você mudar para o próximo cargo, que era um cargo de monitor, que eles chamavam. Eu cheguei em 15 dias nesse cargo. 15 dias? Bati em 15 dias. A pé, andando a cidade inteira a pé, fazendo bolha no pé, mas eu precisava muito do resultado, ele estava apertadaço. Cheguei, isso me deu uma confiança muito grande, o prazer de estar vencendo, da vitória. Eu com 5 contratos um dia buscando os outros. Eu lembro que um vendedor uma vez falou, cara, você é muito egoísta, cara. Você tá com 5 contratos na pasta e tá ligando pro próximo. Eu falei, e aí, cara? Eu vou buscar o 6º, o 7º. Eu tenho os meus objetivos para conquistar. Aquela coisa de não tirar o pé, né? E aí, para chegar ao próximo cargo, que era o cargo de supervisor, precisava fazer
o mesmo número, que era 25, em um mês, e eu fiz em uma semana. Eu bati todos os recordes da história da empresa na época, cheguei a gerente em 3 meses, ganhei 4 vezes como melhor gerente do Brasil, e aí cheguei a diretor em 7 meses na empresa. Então, essa trajetória me fez entender todo o processo de um consultor, né, um vendedor que seria, você começar a aprender a ensinar para outras pessoas, que é compartilhar o conhecimento, porque você tem excelentes profissionais que são muito bons vendedores, mas não têm a habilidade de ensinar, de conduzir pessoas. Então eu aprendi esse processo de formação, de liderança, você desde ensinar até você bater uma meta em equipe, que a meta de gerente era uma meta em equipe. Então isso me deu muito prazer, muita alegria de perceber que eu podia fazer aquilo. E o sucesso, quando você consegue vingar, isso te dá uma confiança muito boa, isso te retroalimenta a você seguir. Então ali foi uma grande escola, né, que eu aprendi a dominar essa habilidade das vendas, de formar pessoas, eu dava treinamento e tal. Então ali foi uma virada de chave, um momento super difícil, né, ali vendendo calcinha, sutiã e meia calça com uma linha vermelha na mão. Li um livro ali que super simples de entender, mas que virou essa chave e a partir daí minha carreira decolou. Legal, que legal. Bom, realmente uma carreira de grande sucesso. E aí você entra na parte de supervisor e gerente que você colocou. E uma outra habilidade que você tem demonstrado, né, aqui, e que é seu, natural, né, aqui dentro do nosso grupo, é a questão da liderança, né? Então, hoje você tem uma liderança ativa muito positiva e em pouquíssimo tempo você conquistou a equipe hoje te respeita realmente como um líder, né? Para você, Marcelo, você teve algum líder inspirador, um líder que realmente hoje você né, até hoje você se espelha, como que e como foi essa formação de liderança, porque liderança também não é uma coisa, né, fácil de se tornar, né? Existe chefia, né, e chefe qualquer um pode ser, agora líder pouquíssimas pessoas podem ser, né? Exatamente. Durante eu tenho 50 anos, assim, então eu passei por muitos mentores aí, né, na minha trajetória, aprendi muito, eu sempre procurei ver o que eu tinha para aprender com aquela pessoa, principalmente se ela estava num patamar acima do meu. E eu tive vários profissionais, tive esse diretor dessa empresa, chama Clóvis, é meu amigo até hoje, foi um grande mestre que eu tive. Na WhatsApp eu tive vários mentores, tive o Alexandre de Santos, o próprio Murilo Bronzeri, o Flávio Augusto, que são pessoas que puderam acrescentar e me desenvolver dentro dessa habilidade. Só que um grande desafio, que eu vejo isso hoje, principalmente no mercado, é você trabalhar gerações diferentes, né? Por exemplo, a minha geração era uma geração que não existia a expressão assédio moral. Era tapa na mesa, era muitas vezes aquele chefe que mandava, que batia na mesa, que ameaçava. Isso não funciona mais hoje. Então você tem que ter um outro tipo de influência. Então eu tive que passar por todo esse processo dessa mudança da sociedade, do mercado, e que eu não poderia falar com uma pessoa daquela forma como eu fui formado. Eu tive que estudar, eu tive que aprender. Então nesse processo eu fui aprendendo exatamente o comportamento dessas pessoas. E um ponto muito importante da liderança, que foi o que eu falei no primeiro dia quando eu fui apresentado aqui. Eu falei assim, olha, eu não lidero por patente. Eu não uso um crachá escrito que eu sou gerente. Eu lidero pelo que eu faço. Então, o líder é aquele que mais serve. É aquele que mais serve. É o que mais ajuda, é o que você pode contar comigo para o que for. Tem que falar com o cliente daqui que eu vou ligar para esse cara e vou te ajudar. Então, quando você serve, e é uma coisa que não é uma coisa fake, é uma coisa tipo, eu só vou fazer para mostrar, as pessoas percebem isso. Porque você pode tentar criar uma imagem que não é verdadeira, mas você não sustenta ela. Então, quando você começa a exercer esse tipo de atitude, como eu te falei, de servir, de ajudar, e a equipe compra isso, você ganha o coração das pessoas. Se você ganhou o coração das pessoas, todo o resto vai acontecer. Então é uma coisa que eu aprendi no comportamento. Isso é atemporal. Isso não independe de geração, vale para geração Y, Z, X, vale para todo mundo. Porque isso é algo que é muito nobre, é um valor que faz diferença em qualquer coisa. Eu trabalhei em muitos mercados, eu trabalhei na Ford, vendendo frota de carro, trabalhei com eventos, tive buffet,
trabalhei com inglês, como eu te falei, trabalhei com indústria do vidro e o princípio é o mesmo. É o mesmo. Pessoas, relacionamento, serviço, se você quiser ser um líder. Se você quiser ser um chefe, você pode dar carteirada, só que isso vai durar um tempo e muito provavelmente o final da história não vai ser positivo. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Não, é que né, nesse tempo já que a gente está junto, a equipe já entendeu muito bem isso, né? Entendeu que você hoje é um líder, né? Um exemplo. E eu sempre falo isso, né? A liderança, por exemplo, eu gosto muito dessa liderança, por exemplo, porque não tem como, né? Quando você faz aquilo acontecer, como eu digo aqui dentro do nosso grupo, eu conheço todas as áreas, porque eu já atuei em todas as áreas, né? Então eu sei qual que é a capacidade de cada um de produzir, a capacidade de cada um de entregar, né? Então não é uma coisa só que eu saí da formação e eu sei na teoria como funciona e vou obrigar você a fazer na prática, né? Isso é um ponto muito importante. Mas você tocou num ponto, Marcelo, que eu acho que é muito legal, até porque, acredito eu, conversando com várias pessoas no mercado, que é a questão das diferenças de gerações, que hoje está muito claro, muito latente, né? Passou aí a geração do milênio, passou a geração já foi passando e, né, na nossa época, né, minha e sua, se demorava muito para mudar uma geração, né? Demorava anos, décadas para mudar uma geração, né? Hoje já dizem mudar uma geração, o conceito de uma geração em um ano, né? Então é uma coisa muito rápida, uma coisa que você, né? E como que você faz para poder flutuar entre essas gerações e poder se comunicar muito bem, né? Nós já não somos mais um menino, né? Então com 50 anos a gente não é mais um menino, mas se comunicar hoje, tem gente dentro da sua equipe com 17 anos hoje, né? Se comunicar com essa galera hoje de 17, 20, 25, 30 anos, né? Então, dentro da sua própria equipe, você tem uma equipe heterogênea, ou seja, que são perfis diferentes de pessoas diferentes. Como que o Marcelo entende que é o ponto ideal aí para poder criar essa adaptação? Legal. Eu costumo sempre brincar com a minha equipe, né? Falo que eu sou meio que o pai deles, né? E é exatamente esse exemplo. Pra gente que tem filhos, eu tenho 3 filhos. Tenho uma filha de 25, um de 19, que vai fazer 20, e tenho uma de 11. Então, por exemplo, a de 11 eu falo de Naruto, eu falo de mangá, de anime. Então eu entro no universo dela, né? Meu filho iniciou a faculdade, está iniciando a carreira profissional, já está pensando em casar. A minha filha já se formou, fez 2 faculdades, está em outro momento de maturidade também, já buscando aí, já pensar no futuro, constituir uma família. Então, o segredo é o quê? É você entrar no universo dessas pessoas. Isso que é o mais desafiador. Isso exige energia. Então, por exemplo, para eu falar com a minha filha sobre Naruto, eu tenho que estudar o que é Naruto, eu tenho que conhecer o que é aquilo, eu vou ter que investir tempo naquilo. E isso só vem com uma relação de verdade. Então, quando você conversa com essas pessoas, quando você procura entender como ela pensa, fica mais fácil você poder construir uma relação e, obviamente, fazer aquela pessoa render o melhor que ela pode dentro disso. Então, quando você tem, como a nossa equipe aqui, gerações diferentes, perfis diferentes, você, como líder, tem que ser o pai que tem vários filhos. A todos, eu amo a todos da mesma forma, mas eles não são iguais. E eu tenho que trabalhar o que são princípios, que são inegociáveis, isso são regras que a gente não vai quebrar, mas que a conversa talvez seja de uma forma diferente. Tem pessoas, estava conversando hoje em off com um dos líderes aqui da empresa, eu falei assim, tem pessoas que são movidas por desafio. Tem pessoas que são movidas por um feedback positivo, tem pessoas que são movidas, de repente, por uma chacoalhada. Fala assim, cara, vamos lá, você não está fazendo, vamos lá, vamos reagir. Então você tem que aprender isso, a conseguir fazer essa leitura da pessoa. Isso só vem desenvolvendo uma relação com essas pessoas. Então, se você tentar, e eu já cometi esse erro na minha trajetória, de querer colocar as pessoas dentro da minha moldura. Isso não funciona. Isso gera conflito. Então, o meu papel é como eu consigo fazer com que essa pessoa entregue o melhor resultado. O nome do jogo é o resultado. Se eu não consigo fazer essa pessoa funcionar desse jeito, eu tenho que buscar outra maneira. Para isso, eu preciso estudar. E o grande problema, Lazinho, das pessoas de área comercial é que elas não estudam. Elas não estudam. Se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, da tua área comercial, qual foi o último livro que você leu sobre vendas? Muito provavelmente ele não vai lembrar. E se você perguntar quando foi, ele vai te falar que faz muito tempo. Então, hoje,
vendas é relacionamento. Você tem que aprender como as pessoas funcionam, como as estratégias que existem, a maneira que você pode se desenvolver. Como eu falei, você estava falando de mudança muito rápida. Eu gosto muito de música, Lazinho. E uma vez, eu até comecei a fazer isso e não terminei. Eu vi que tem uma rádio aqui em São Paulo que fala assim, o slogan da rádio é a trilha sonora da sua vida. Então, eu comecei a pegar assim, peguei cada ano, desde que eu nasci, de 73 até agora, eu comecei a fazer isso. Tipo, quais eram as melhores músicas daquela época que me marcaram? Para colocar um pedacinho de cada uma, fazer um clipe ali, né, sobre aquilo. Que as pessoas iam lembrar de um monte de coisa, eu não consegui terminar. E aí, o que eu percebi, Lazinho? Que na época, por exemplo, dos anos 80 até começo dos anos 90, uma música, ela era sucesso durante 2, 3, 4 anos, às vezes até 10 anos continuava tocando a música. Hoje, música do ano passado a gente nem lembra mais, cara. Então, é tudo muito rápido as coisas. Então, quando você trabalha isso, para que você não tenha uma relação que também não tenha raiz, que não tenha comprometimento com as pessoas, se você não entrar nesse ponto que eu te falei, de entender a pessoa, quais são os valores dela, então a gente lida com o ser humano. Né? Então, às vezes a pessoa vem de uma criação diferente da sua, são valores diferentes, a pessoa tem conflitos familiares. Então você tem que saber entender, porque aqui a gente está falando de trabalho, mas eu estou lidando com um ser humano, não com uma máquina. Sem dúvida. Então, para isso, você tem que estudar. Legal, isso é muito bom. Eu, particularmente, sinto muita falta nessa questão de estudo na área de vendas, até porque as pessoas acreditam que aquilo que a gente conversou logo no início, né? Qualquer um pode vender, que se comunica pode vender. Eu acredito que qualquer um vende, você passa a vida inteira vendendo, mas poucas pessoas têm o sucesso na venda, exatamente porque, né, você achar que sabe vender e você ter o processo garantido e o estudo para aquilo ali são coisas completamente diferentes. Até sempre brinco, a gente que faz muita entrevista e indica pessoas para algumas empresas, elas falam, você não consegue emprego para o meu sobrinho? Com que ele trabalha? Ele trabalha com qualquer coisa, mas pode ser até vendedor, pode ser até na recepção, nas vendas que ele está precisando. Eu falo, poxa, vendas é uma profissão, uma das mais importantes, né, do mundo. E aí as pessoas se candidatam a essa profissão sem entender nada sobre isso. Né? É que nem você entregaria, eu sempre falo isso para os empresários, você entregaria o seu filho de 4 anos na mão de um médico, né, que não tem formação para ser médico, só porque ele tem um dom para ser médico? Bom, provavelmente não. Agora, ele faz isso todos os dias com o negócio dele. E o negócio dele é um filho. E ele entrega o filho dele, o negócio dele, na mão de vendedores despreparados, na mão de vendedores que não executam o processo correto, muitas vezes porque não tem formação, porque são amadores. Sim. Né? E ele sem perceber, ou seja, quando a gente fala do filho dele entregar na mão do médico despreparado, ele não entrega. Mas o negócio dele ser entregue na mão de um profissional despreparado, ele faz isso todos os dias. E você vê aí a maior parte das empresas cometendo esse equívoco. Tanto é que eu uso a expressão. Me apresenta um médico, um vendedor que estudou tão quanto um médico, e com certeza esse cara é muito bem sucedido hoje em dia. Né? O médico leva 10 anos numa formação dele. E quantos anos você se fez de formação para ser vendedor de fato? Sim. Nós aqui dentro do nosso grupo, ontem mesmo a gente estava em treinamento, ou seja, a gente está em treinamento toda semana, né? Você faz treinamento com a equipe todos os dias, né? E não é o acaso que faz o negócio acontecer, né, Marcelo? Sim. É interessante, essa questão, são 2 pontos aí que você abordou bem interessante. Essa questão, ele pode fazer qualquer coisa, até ser vendedor, como se fosse algo que não tem valor. E hoje, qualquer empresa que precisa contratar um comercial, um vendedor, percebe a dificuldade que é você encontrar um bom profissional. Na área comercial, infelizmente, tem muita tranqueira, tem muita gente ruim. E até no processo seletivo, eu costumo sempre falar o seguinte, olha, eu sei que vendedor é bom de conversa, é bom de garganta. Na hora da entrevista, você fala, eu faço, eu aconteço, eu vou bater o recorde, eu quero ver a hora que começar a tomar não. Na hora do vamos ver, na prática, que você vai mostrar quem é quem. Então, estudar é muito importante, se preparar, mas até no nosso mercado aqui que a gente trabalha, né, Lazinho, a área fitness, né?
o que a gente vende? O que o nosso mercado vende? Nosso mercado vende qualidade de vida, vende saúde, né? Vende vida. Então, você pode ser dois tipos, só existem dois tipos de vendedor. Você tem o vendedor que informa e tem o vendedor que influencia. Aquele que informa é aquele que passa o preço, as informações básicas e deixa com que o cliente decida se ele quer ou não. Uhum. O que influencia é aquele que entende o porquê essa pessoa está buscando fazer. Eu quero fazer uma academia, eu quero fazer um pilates, eu quero fazer um crossfit. Beleza. Por que você está buscando isso? Qual que é o teu objetivo com isso? Então, quando eu entendo o que a pessoa fala, eu posso até ter base para falar que não é o que você está procurando. Eu acho que o pilates não vai te entregar. Talvez você tenha que fazer uma outra modalidade de esporte que vai te entregar o que você está buscando. Quando você entra nesse tipo de linha, de entender a necessidade do cliente e você explica para ele o que aquilo vai agregar, você não convence ele. Você influencia ele a tomar uma decisão. Outra coisa, quando a gente fala do nosso mercado de atividade física, isso não é um produto. Não é uma injeção que você toma e em 3 horas você está curado. Isso é um tratamento. Então o nosso mercado busca o quê? Uma manutenção de clientes, que você não tem uma pessoa que fecha um plano mensal e não vai voltar daqui nunca, pagou uma vez e não voltou mais. Não. Então a gente tem que vender isso para esse cliente, para esse aluno, de que, olha, a decisão de atividade física é uma decisão de uma mudança de vida, é um tratamento, que vai levar dias, semanas, anos e talvez a vida toda, se você quiser ter uma qualidade de vida diferente. Isso você não consegue fazer numa venda de informação, você se torna um atendente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, para que você desenvolva essa capacidade, você vai ter que tomar muitos nãos. Muitos nãos. E aí eu costumo dar 2 exemplos para a nossa equipe aqui. Primeiro ponto são os catadores de ostras. A gente sabe o quê? Que dentro da ostra existe pérola. E a pérola é uma pedra preciosa. E o que é a pérola? A pérola é um grãozinho de areia que entrou ali dentro da ostra, aquilo gerou uma infecção, e ficou anos ali, meses, o organismo da ostra tentando atacar e combater aquela bactéria, teoricamente na cabeça dele. E aquilo se transforma numa pedra preciosa. Só que toda ostra tem capacidade de produzir pérola? Não. É comprovado que 95% das ostras não tem capacidade de produzir pérola. Só que para aquele cara que é o catador de ostra, que vai buscar pérola, ele sabe que ele vai abrir 100 ostras todo dia, sabendo que 95 não vão ter nada dentro, mas em 5 vão ter as pérolas. Então, o que isso ensina? O que forma você um bom profissional, um bom comercial, um bom consultor, é a quantidade de nãos que você toma. É a quantidade de nãos. O não, ele te forma. O sim te motiva a continuar em frente. E aí a gente faz uma ilustração. Todo mundo já deve ter visto aquela estátua do Oscar. Sim. Então você imagina aquela estátua dourada, 2 iguaizinhas em cima da mesa. Uma feita de porcelana e a outra de aço. A de porcelana, se ela cair no chão, o que acontece, Lazinho? Quebrar. Ela vai quebrar. Por quê? Porque por dentro ela é oca, ela é vazia. Não tem nada. É uma casquinha. A de aço, você pode jogar do 27º andar, ela pode até ameaçar, mas ela não quebra. Então, os nãos, que são as 95 ostras que você abre todo dia, buscando as 5 pérolas do dia, vai ser o que vai fazer a diferença entre você ser um profissional de sucesso ou não. Então, o não é o que te forma, o sim te motiva. Então, durante uma carreira, muitos vão desistir, não vão chegar nem nas 30 ostras que abriram e que não tinha pérola. Falar, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo. Então, você tem que entender o conceito. Então, e cabe ao líder, né, o gestor, o gerente, o supervisor, conseguir vender isso para a equipe dele, para também você evita a questão de rotatividade, as pessoas compram o projeto, como a gente estava falando, compram a tua empresa, onde você quer estar. Isso é o desafio. Só que normalmente a gente transfere isso para um salário. Eu estou pagando o salário do cara, isso aqui tem que ser o suficiente para ele. Para motivar. É a mesma coisa com um filho. Volto à questão. O fato de você dar comida da escola é o suficiente que você vai dar uma boa educação? Não. A educação é o dia a dia. É você aí falar, isso está errado, esse princípio está errado. Não é terceirizar para uma escola fazer isso. Mas eu acredito totalmente nisso e vejo isso acontecer. Aliás, falando de equipe, como que é para você, líder, chegar num evento e as pessoas que estão ali dentro,
elogiar a sua equipe, cara, e falar assim, cara, eu agradeço da equipe ter conseguido falar comigo e ter vendido para mim. Como que é essa sensação? Não, é sensacional, é impagável. Isso é impagável, porque o que eu sempre procuro vender para o nosso time é o seguinte: qual é o propósito do que a gente está fazendo? Por que eu estou ligando para um cliente para falar de um evento que a gente vai fazer agora na Bahia, por exemplo? Né? Por que ele tem que ir lá? Porque a gente quer vender o ingresso para ele? Não. É porque o que ele vai receber ali talvez faça toda a diferença entre uma virada de jogo. Talvez até salvar a empresa desse profissional, que ele precisa ouvir um conteúdo. Só que ele está tão fechado nos problemas que ele não consegue enxergar. Talvez ele enxergue que você só quer vender o ingresso. Então, quando você entende o propósito e você consegue fazer aquilo por amor, né, porque eu quero salvar esse cara, ele percebe isso. E é o que eu sempre falo para a equipe. Ele falou assim, olha, me cobra. Chega lá no dia do evento, olha no meu olho e fala assim, valeu a pena? Porque eu vou te perguntar, valeu a pena ou não valeu? Eu falei, dá a cara para bater. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente nem combinou isso. Vários falaram, cara, eu quero agradecer ao vendedor tal, o consultor porque me ligou, porque insistiu, porque não desistiu de mim. E a gente estava indo pro evento, tinha gente no caminho e falou, olha, eu vou ali comprando ingresso em cima da hora. E ainda tem vaga para conseguir participar. E as pessoas agradecendo. Então isso é o princípio, né, que eu falei do servir. A gente está servindo ali. Tá? A gente está servindo. Então é uma relação comercial, é um trabalho, mas o princípio que está, o propósito que está por trás é diferente. Que as pessoas percebem e a partir daí é uma relação que vai seguir. É uma relação maravilhosa, né? Eu falo sempre que a venda, a primeira coisa que você tem que ter com a venda é acreditar no produto, né? Se você não acreditar no produto, você não vai vender nunca, né? Ou você vai ter baixíssimo êxito naquilo que você vai fazer. E a segunda é ter entusiasmo. Eu enxergo você uma pessoa com muito entusiasmo. De onde vem todo esse entusiasmo, Marcelo? Toda essa vontade que contamina aí a sua equipe e faz transcender isso para a sua equipe? É verdade. Um ponto principal, Lazinho, é que é o seguinte, o vendedor, o comercial, ele só vende o que ele compra. Se eu não tivesse comprado o nosso projeto aqui, eu não iria conseguir, meu olho não ia brilhar. Então, o que eu faço, eu sou uma pessoa muito visceral. Se você me fizer acreditar que é possível passar por um buraco numa fechadura, eu vou tentar até eu passar. Se eu não comprar isso, eu não vou fazer. Então, tudo que eu falo é o que eu acredito. E a palavra entusiasmo, né, significa Deus dentro de você. Então, se Deus está dentro de você, cara, como você tem que estar? Você tem que estar muito bem, você tem que estar feliz, você tem que estar radiante, motivado, com uma energia absurda. Isso tem que ser natural, não é uma coisa que você pode fingir. Isso não se sustenta. Então, as pessoas, por exemplo, para mim, acordar super cedo, eu até brinco com eles, eu falo assim, olha, eu tenho acordado por volta de 10 para 5 da manhã, 5 e meia da manhã eu estou na academia treinando, e aí treino, 6 e pouco eu já vou subir para o apartamento, vou tomar banho, me trocar, chego aqui 7 e meia, 7 e pouquinho, é antes do meu horário de trabalho, mas eu não venho para cá por conta do horário, eu venho porque eu tenho prazer no que eu faço. Eu tenho prazer de, por exemplo, num domingo eu sou livre para poder estudar a minha equipe, falar, cara, o que eu posso ajudar essa pessoa? Vou estudar um pouco sobre o nosso mercado. Não é aquela coisa, nossa, é trabalho, não, é prazer, porque eu acredito no que eu estou fazendo. E tem os propósitos, para onde eu quero chegar, onde eu quero crescer, né, os meus objetivos. Então, tudo isso, a equipe ela percebe que não é um discurso, é uma atitude, é uma coisa que está dentro de você. E isso, a gente não tem muito como explicar uma fórmula, tem que estar dentro de você. É por isso que eu falei, é Deus dentro de você. Que legal, cara, que legal. E eu vejo muito essa questão que você traz Deus muito nas suas palavras aí. Sim. E como isso aconteceu também? Teve um momento que aconteceu isso de Deus na sua vida? Pô, Lazinho, teve vários momentos, né? Assim, naquele momento que eu te comentei daquela virada de chave, foi uma história bem triste. Até dei uma reunião pro time falando sobre isso, né? Porque eu não esperava aquilo, não tinha nenhum sinal de que ia acontecer isso. Até hoje eu não recebi nada dessa empresa, pra você ter uma ideia. Então, ali tem que ter uma situação de, tipo, eu tinha um apartamento montado, na época tinha os famosos carnês do mapping, né? Fazia parcelamento em 10, 12 parcelas, e tipo, faltavam 4, 3 para pagar, e eu não tinha dinheiro, eu não tinha recebido salário. E aí as empresas de cobrança me ligando, falou, se você não devolver, você vai sujar o nome. Eu teve que devolver numa empresa de cobrança, aquilo me fez muito mal. E ali, nesse momento, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que acreditou em Deus, né? Independente, eu não frequentava nenhuma religião, tal, nada, mas eu acreditava muito em Deus. E eu falei assim, por que eu estou passando por isso?
Eu cheguei ao ponto, Lazinho, de ter naquela época dinheiro para comer uma esfirra por dia de 18 centavos. Eu tinha R$ 2 por semana para comer. Então foi muito difícil ali. Eu lembro que naquele momento eu estava à noite, assim, assistindo aqui, você está zapeando a televisão porque você não consegue dormir. E aí eu vi uma pastora falando assim, olha, se você está passando por um momento difícil e tal, e de repente você está começando a duvidar que Deus existe, fala para ele te mandar um sinal, ele vai te ouvir. E eu comprei aquilo. Eu ajoelhei ali do lado da cama, não sabia nem fazer oração direito e falei, Deus, eu sempre acreditei em você, mas olha, eu sempre fui um bom aluno, eu sempre fui um bom filho, eu sempre fui um dos melhores alunos da classe, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca me envolvi com droga, eu não acho justo eu estar passando por isso. Então, se o Senhor realmente existe, me dá um sinal. E aí, terminei, deitei e dormi em 2 minutos. E aí, Lazinho, o sonho, logo em seguida eu comecei a sonhar. O sonho era uma TV gigante, assim, tipo, do tamanho de uma parede. E ali passava toda a minha vida, desde criança ali, passando. E cada vez que eu chegava, passava os anos, ia ficando mais rápido até que chegou o momento que estava. E quanto mais chegava próximo do momento que estava, ia ficando cada vez mais escuro. Até que chegou no momento atual e estava totalmente preto. Aí apagou, ficou tudo escuro. De repente acendeu um holofote assim no meu rosto. Pá! E aí eu acordei, né? Todo suado, né? Aí falei, caramba, que sonho foi esse? Não sei o quê. Acordei apavorado. Aí eu lembrei, falei, caramba, o sinal. E qual foi o sinal? Foi a luz. E a luz é Jesus. Então, a partir dali, eu entendi que tipo, Deus me respondeu que ele existia. E aí foi onde eu respondi aquele anúncio no interior de São Paulo, e eu ia para as entrevistas pedindo para que Deus me abençoasse, que ele criasse as necessidades dos clientes, que eu pudesse me comunicar da maneira como eu deveria. E a partir dali, uma coisa aconteceu. Então, ali eu tive um momento de uma conexão com Deus mesmo, que saiu essa dúvida, eu entendi que eu iria ter problemas, como todo mundo tem as suas lutas, e eu aprendi, você sabe, algumas que eu passei, difíceis, mas que me fizeram renascer a cada uma delas e me tornar uma pessoa melhor e poder inspirar outras pessoas. Não, isso é muito bacana. As pessoas primeiro precisam ter crença alguma coisa, né, em alguma coisa. Sim. Infelizmente, Marcelo, o que eu vejo é que as pessoas têm... É muito mais fácil ter uma crença negativa, Sim. Né? Então, acreditar em algo negativo do que acreditar em algo realmente positivo que te impulsione, né? Que te faça realmente performar melhor do que a média das pessoas performam. Sim. Né? Porque aí está a grande questão. Né? E aí, entrando nessa questão de média de performance e alta performance, já que aqui a gente está sempre buscando a alta performance, qual a diferença de uma equipe mediana para uma equipe de alta performance, na sua percepção? Então, o diferencial todo é você ter indicadores para poder dar uma base para a tua equipe. Então, por exemplo, num determinado momento, eu tive equipes que o desafio de fazer 20 ligações num dia era uma coisa que era quase impossível. E quando eu expliquei assim, existem as tentativas de ligação, que são as pessoas que você disca para falar, e tem as pessoas que você consegue falar. Então, para você falar com 20, 30 pessoas por dia, você não vai ligar para 30, você vai ter que ligar para 100. Então, o que eu falei? Olha, quanto tempo você demora numa ligação? Em média, para você passar a base de um script de abordagem, você vai levar de 3 a 5 minutos numa ligação. Se você pega, por exemplo, 1 hora, você tem 60 minutos. Só que a maior parte das ligações que você faz, ou da caixa postal, ou a pessoa não atende, você não fica 3 minutos. Então, no mínimo, você deve fazer 20 ligações por hora. Quando você constrói essa referência de indicador, você consegue medir o quanto você deveria ter, que eu falo que é o velocímetro do carro. Você está andando um carro sem velocímetro, você não sabe até onde você está. Qual velocidade? Você vai tomar uma multa? Você está rápido, está devagar? Ou alguém está buzinando, você está devagar? Ou você vai tomar uma multa, se estiver muito rápido. Então, quando você cria esses indicadores, as pessoas começam a perceber. Então, por exemplo, começamos a trabalhar às 9 da manhã. Chegou 11 da manhã, você fez 15 ligações, você fala, peraí, era 20 por hora. Eu estou atrasado, preciso acelerar. Então hoje é fácil, por exemplo, para o nosso time criar essa referência de que, por exemplo, vários deles fazem mais de 100 ligações por dia. Por quê? Isso cria um objetivo de superação. Antes difícil era fazer 20, agora a gente faz 100 naturalmente.
Então, quando você constrói um indicador dentro de uma lógica, né, de matemática, eu gosto muito de número, como você, sou da área de exatas também, então eu gosto muito de número, eu falo, cara, o que você fala? Contra números não tem argumentos, cara. Então você vai ter que me explicar. Se você fez 20 ligações durante o dia inteiro, você fez uma ligação a cada mais ou menos 40 minutos. O que você fez no restante do tempo? Você tem que explicar. Então, isso faz com que você saia de uma visão, eu estou ligando, tá ligando quanto? Quantos clientes você está abordando por dia? Então, isso faz com que você saia de uma equipe que tenta fazer o trabalho para uma equipe que se supera e que busca objetivos um a um. Dei um exemplo básico aí, mas... Isso é um ponto muito importante. A gente falou várias coisas aqui, mas no início a gente colocou muito a questão da diferença das gerações. Sim. Né? Então, diferente nível das pessoas, diferente nível das gerações. E hoje, obviamente, a gente vive na plenitude da tecnologia. Né? Então, hoje a gente vive na plenitude. Com certeza, daqui a alguns anos vai ficar pior ainda, no bom sentido, ou seja, ainda vai estar mais automática as coisas, mas hoje, cada vez mais as pessoas estão buscando a automatização das coisas, estão buscando a facilidade, que eu acredito que, óbvio, a tecnologia nos ajuda muito, tem muita coisa boa que a tecnologia faz. E com isso, qual que é a pergunta? Com isso, o que eu tenho visto é que muitas empresas têm desdenhado da questão do telemarketing, ou seja, tá desdenhado da questão das ligações, ou seja, acreditam que a ligação não funciona mais, que disparar o WhatsApp para todo mundo é o que funciona. Né? E como que é a sua percepção em relação a isso? Como que você entende hoje, você que está ali na linha de frente, né? O WhatsApp ou o e-mail automático ou as novas plataformas digitais, elas vieram de fato para substituir o telemarketing, na sua percepção? Eu não acredito nisso. Eu não acredito e eu vivo isso, né? Eu sempre costumo dizer, a gente utiliza esse tipo de ferramenta? Utiliza. Mas elas devem ser usadas, por exemplo, uma comunicação via WhatsApp, ela tem que ser para tratar sobre assuntos que são muito menos importantes do que aqueles que eu vou falar com o cliente. Então, uma mensagem para o WhatsApp não substitui uma ligação, uma conversa. Você não consegue ter esse tipo de interação, mesmo trocando um áudio, não é a mesma coisa. Então, o objetivo qual que é? Uma ligação eu vou tratar de uma conversa de valor. Né, como a gente falou, entender os porquês, as necessidades desse cliente. Se não, se você for fazer isso, eu brinco com o pessoal, falei assim, põe uma Magalu para vender para você. Põe lá a inteligência artificial para fazer. Não é a mesma coisa. E as pessoas percebem isso. Você percebe quando você está falando com uma empresa pelo WhatsApp e tem resposta automática. Você percebe que não é a pessoa que está falando com você. Você percebe quando é um e-mail padronizado que você mandou e vem para você. Aquilo não tem vida. É uma coisa que deve ser utilizada, sim, para uma informação que não exige esse tipo de complexidade, de valor de comunicação. Agora, eu ligar para o Lazinho, entender, Lazinho, o que está acontecendo? Qual a tua necessidade? Qual que é a tua dor? Isso, eu preciso ter um relacionamento com a pessoa. E isso é aquela história de... vamos dar um exemplo, né? Você pegar, por exemplo, um personal e um professor de uma academia normal. Na prática, né, eles vão fazer a mesma coisa, são os exercícios, você tem as séries que são montadas, ali a programação de atividades que o aluno tem que fazer. Mas a relação não é a mesma. A relação não é a mesma. Eu fiz personal durante muito tempo e eu achava legal. Eu lembro que eu estava ali fazendo a terceira série, assim, tremendo o braço, e o cara colocava a pontinha do dedo, vai, eu vou te ajudar. E tremia. Se eu não tivesse o personal ali, eu teria desistido. Eu falei, cara, faço duas e beleza, a terceira eu nem vou fazer. Então, você não pode ficar chateado com isso. Então, o atendimento, quando você fala com o cliente, quando você conversa, e é uma conversa de valor, é uma conversa com o objetivo de influenciar aquela pessoa, de entender a necessidade dele, e não só informar algo, isso faz total diferença uma ligação. Se você for fazer uma ligação para passar o preço para a pessoa, a gente não precisa de você para passar o preço. A gente precisa de você para desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. Então, por que você volta numa determinada loja? Então, por exemplo, eu gosto muito de uma marca de tênis chamada Headley. E eu sempre compro na mesma loja. Mas por que eu compro naquela loja? Porque eu gosto do atendimento daquela loja.
Então, não é o produto que me fez diferença. Eu me desloco muito mais longe do que eu poderia para simplesmente ser atendido naquele lugar. Então, essa é a diferença. Olha que coisa interessante, né? Porque as pessoas acreditam que, principalmente, mas isso aí você fala muito para prestação de serviço. E agora você acabou de trazer uma questão que é produto. Mesmo produto, né? Ainda a relação humana faz toda a diferença, né? Sim, a gente lida com pessoas. Né? Não é uma prateleira, não é um supermercado que está lá e você se serve. Para isso, realmente não precisa. Agora, normalmente, uma atividade que exige uma relação comercial, cliente, empresa, produto, serviço, você vai precisar desenvolver isso. E aí você vai ter que escolher essa opção. Qual tipo de atendimento que você quer dar para o teu cliente? Você quer dar um atendimento de informação, passar preço, horário das coisas, ou você quer influenciar esse aluno na decisão que ele vai tomar, esse cliente na decisão? Porque no final vai ter uma entrega. Aquela pessoa, por exemplo, vou te dar um outro exemplozinho. Aquela pessoa que vai numa loja e compra uma roupa, por exemplo, uma camiseta, uma calça, que ele usa uma vez na vida e nunca mais vai usar, ele fez um péssimo negócio. Agora aquele cara que comprou uma calça até rasgar e usou, esse cara vai valorizar muito, porque ele gostou daquilo. Muito. E com certeza isso foi fruto de quê? De um atendimento de alguém que talvez fez uma combinação para ele, você pode usar com esse sapato, com esse tênis e tal. Então isso faz toda a diferença. Então, você pode fidelizar esse cliente com um atendimento de qualidade ou você vai ser mais um que vende aquilo. Esse é um ponto muito importante, porque no mundo das academias, o principal nicho que a gente trabalha hoje, ainda se existe a crença, né? Ainda está configurada a crença que o WhatsApp e e-mail é a solução para o negócio. E numa prestação de serviço, isso fica mais evidente ainda, que a relação humana é o mais importante, né, Marcelo? Sim. A relação humana ainda faz toda a diferença. As pessoas, cada vez mais, com a rede social, com exatamente essas tecnologias, se sentem mais carentes. Sim. Né? E aí, quando você recebe uma ligação, faz toda a diferença para você entender. E aí você me colocou um ponto que eu achei bem bacana aqui que você falou, agora há pouco, que é você liga para a pessoa e pergunta. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui e trazer para as pessoas, que o bom vendedor é aquele que sabe fazer a pergunta, né? E o mercado faz o contrário, ou seja, acredita que o bom vendedor é aquele que fala demais, né? Sim. Como que você enxerga isso, né? A diferença entre aquela pessoa que sabe fazer a pergunta certa e aquele vendedor que fala em excesso. Exatamente. Eu volto a dizer, o vendedor que fala em excesso, ele entra com o propósito de convencer o cliente. E o cliente não gosta de ser convencido, ele odeia ser convencido, porque é aquela venda enfiada a goela abaixo. Entendeu? Então, isso hoje as pessoas fogem disso. É principalmente essa geração que está aqui, eu vejo com os meus filhos. Meu filho ligar para a autoescola para marcar uma aula dele é um parto. Ele quer tratar tudo pelo WhatsApp, tudo texto. Eu falei, liga lá, cara, fala com a pessoa. Por quê? Porque as pessoas não querem esse tipo de relação. Então, o que eu falo? O que as pessoas gostam? Elas gostam de uma relação que vai encantar. Isso, você só vai fazer isso se a pessoa realmente perceber que o interesse que você tem nela não é em vender o produto para ela, é maior do que a tua vontade de vender. Então, no momento que eu vou fazer um atendimento de uma pessoa que está pensando em fazer uma academia, fazer uma natação, fazer balé, um crossfit ou qualquer coisa, e a pessoa entende, peraí, por que você está precisando fazer isso? Por que você está pensando em fazer? Da onde veio essa inspiração? Você investe 2 minutos ali e você ganha o coração daquela pessoa porque ela percebeu que o interesse é genuíno nela e não em você. Se você não faz isso, no seu olho, por mais que você não acredite nisso, vai aparecer 2 cifrõezinhos assim, ó. Esse cara vai me trazer dinheiro. Essa pessoa não vai voltar ou ele não vai comprar com você. Então, é muito importante a gente entender isso. Qual é o meu propósito como comercial? E é isso que eu procuro passar para os meus vendedores. Se você tentar vender, você até vai vender alguma coisa, mas você nunca vai ser um campeão de vendas. O campeão de vendas é aquele que consegue fazer com que a pessoa ligue para você depois, te indique. O melhor termômetro que a gente tem, Lazinho, é na Páscoa e no Natal. Páscoa e no Natal, se você fizer esse tipo de atendimento e construir esse tipo de relação, você pode ter certeza que você vai ser o cara que mais ganha ovo de Páscoa, chocolate e presente no final do ano.
Por quê? Porque o cliente ficou grato pelo que você fez. Faça essa análise, né? Eu costumo dizer para quem acompanha a gente, você está ganhando presente na Páscoa? Você ganha no Natal? Então reavalia que tipo de tratativa que você está tendo com seus clientes. Legal. Bom, e aí, uma coisa que eu queria trazer para a galera aqui, para a galera poder acompanhar, é a forma com que você celebra cada conquista. Eu vejo muito o mercado, de uma forma geral, não só do nosso segmento, mas de outros segmentos, deixar para comemorar só depois da macro conquista, né? Da conquista maior, do objetivo final. E deixa de curtir a jornada, deixa de curtir, né, o dia a dia, deixa de curtir a semana, deixa de curtir o mês. E você faz exatamente o inverso, ou seja, você, né, incentiva e comemora cada conquista da sua equipe, cada nova venda, cada atingimento de meta diária, cada atingimento de metas semanal, né? Isso é praticado aqui com muita força. Né? E como que você enxerga isso, Marcelo? Por que você faz isso? Por que você realmente comemora cada conquista, mesmo que seja mínima, mas você sempre está comemorando isso? Então, assim, eu costumo dizer, uma grande conquista, ela é feita de muitas pequenas conquistas. Você não chega no último andar do prédio sem subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. Você vai ter que fazer esse caminho. Então, eu costumo dizer que a meta ela tem que ser como você, por exemplo, conversando com alguém num bate-papo como a gente está aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo, pega uma bandejinha ali com um provolone cortado, com um azeitezinho, uma azeitona, e ali quem gosta de tomar uma cerveja, uma cervejinha, um suco, uma coca, e vai começar a bater papo. Se você pegar o provolone fatiado, você vai comer ele inteiro, assim, batendo papo, horas. Agora, se você pegar o provolone e tentar comer ele inteiro na mão, você não vai conseguir. Então, como que eu costumo dizer? A meta grande, ela tem que ser, a gente tem que saber para onde a gente está indo, mas a gente tem que celebrar cada pequena vitória. Pequena vitória de um dia, de uma semana, quem se superou, atingiu suas metas, os objetivos, vamos celebrar isso, vamos premiar isso com que seja um chocolate, que seja um bombom, para aquilo não ficar marcado. Nós vamos ter uma segunda semana de vitória, nós vamos ter uma terceira, e nós vamos chegar no final do mês com a meta batida. Se você só deixar para fazer isso no final, se você bater, ótimo. Agora, se você não bater, você cria uma expectativa na tua equipe de que você não vai bater a meta. Você não ganha, você não constrói uma confiança de que é possível fazer. Então, por isso que eu aprendi isso na minha trajetória com esses mestres, a dividir essa meta, né, como um provolone lá, em pequenas fatias, que no dia a dia, no prazer do dia a dia, de uma ligação legal, de um cliente que fechou uma venda, você comemorar para poder chegar no final e comemorar a grande vitória. Isso é muito legal. Bom, meu amigo, aqui foi uma aula aqui, isso aqui não foi só um podcast, foi uma aula. Então, para a gente poder caminhar e encerrando, queria que você deixasse aqui uma mensagem para a galera que quer montar uma equipe comercial, como deve ser feito isso, alguma dica que essa galera pode, por onde começar a ter uma equipe de alta performance, que hoje, aqui no nosso grupo, a gente tem e está muito feliz com isso. Legal. A primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte, assim como tem muita gente ruim no mercado, tem muita gente boa. A diferença está em você. Se as pessoas enxergarem em você alguém que sabe para onde está indo, que o olho está brilhando, que o coração está batendo forte, que o sangue está fervendo, que não corre leite condensado aqui dentro, você pode ter certeza que essas pessoas vão comprar isso e vão fazer uma aliança com você, talvez por muitos anos. Agora, se você simplesmente enxerga o trabalho, a tua empresa, como algo burocrático, difícil, desmotivador, que você vê porque você não tem escolha, infelizmente você vai atrair só esse tipo de pessoa. Então o primeiro ponto é definir você. Chama para você a responsabilidade. E segundo, saiba enxergar quem é quem. Tem aquele que fala e aquele que faz. E tem aquele que você vai ter que ajudar, servindo como um líder, até que esse cara possa ser teu braço direito, teu braço esquerdo, vai ser suas pernas, e você vai poder exercer uma função mais estratégica e sair da operação ali de meter a mão na massa no dia a dia. Show, Marcelo, show. Meu amigo, muito obrigado. Com certeza a gente vai fazer outros episódios aqui com você. Acho que foi muito rico todo esse conteúdo. Tem muita coisa aí para extrair, né? Mas
Eu acho que o que você trouxe para a gente é isso aí. Eu sugiro até que você volte e assista de novo e vai anotando tudo aquilo que o Marcelo trouxe. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, de estar aqui com a gente. Que isso, é um prazer servir, como eu te falei, e eu gosto muito disso, que eu recebi uma missão, um talento que Deus me deu, e eu não posso guardar isso, eu tenho que compartilhar com as pessoas. É um prazer. Show de bola. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Tamo junto. É isso aí, gente. Olha o conteúdo, como eu falei, eu sugiro você voltar lá no início e ter papel e caneta na mão para poder anotar todas essas dicas que foram extraordinárias que o Marcelo pôde trazer aqui para você. Você quer montar uma equipe de alta performance, você quer gerir essa equipe, ou seja, liderar uma equipe de alta performance, é muito importante você compreender essas dicas. Se fez sentido para você, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas possíveis. Isso mesmo, clica aqui no aviãozinho, compartilha com o máximo de pessoas possíveis todo esse conteúdo para impactar um maior número possível de pessoas e fazer as pessoas irem para o nível que elas merecem. Outra coisa, garante que você está inscrito no nosso canal, clica aqui no sininho, garante para que você possa estar recebendo esse e outros conteúdos que nós preparamos com todo carinho todos os dias aqui para você dentro do Grupo GAP. Deixa seu comentário, deixa aqui algum tema que você gostaria que nós abordássemos aqui no nosso Gapcast. Afinal de contas, o Gapcast é feito para você ir para o nível de alta performance que você merece. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, sucesso!